Olha só, no episódio de hoje aqui do Corona Sem Neura, eu estou com a honra de receber quem me entrevista todo dia na CNN, a minha amiga Elizavec. E a gente vai falar sobre comportamento humano, vamos falar sobre Sim, jornalismo e vamos sim. falar sobre a sua carreira, né, Elisa? Amor pela carreira, amor por tudo que a gente faz. Tudo bem, Fernando? Tudo bem? Bom dia, não é assim? Invertemos as Invertemos o posições. papel. Hoje você entrevistando, mas tudo bem, a gente fica até se sentindo meio esquisito, né? De, em vez de perguntar, ouvir as perguntas, mas beleza, vamos lá que eu vou Vamos respondendo. lá, Elisa, eu vi na sua biografia do Instagram que há mais de 20 anos, 22 anos, 22 você já anos. respira esse ambiente de comunicação e de É, televisão. Conta pra gente um pouquinho assim, como foi sua carreira? A gente sabe que você impactou o coração de muitas crianças. De assim, repente você chegou forte aí no uma jornalismo, marcando mudança. presença, Pois Brasil é. inteiro prestando atenção. Afinal de contas, conta aqui para quem está seguindo a gente. Olha, você pode começar a curtir nossa página, ativar as notificações e principalmente compartilhar, porque o Brasil quer saber quem é Elizabeth. Minha nossa, quem é Elizabeth? Fernando, eu comecei a trabalhar com TV aos 10 anos, então eu era muito pequena. Desde criança eu sempre gostei, eu nunca tive medo do público, medo das pessoas, medo de falar. E aí, de certa forma, eu fui seguindo esse desejo de gostar de me comunicar. E com 10 anos eu tive a primeira experiência na televisão. Então eu brinco que todo antes, mesmo que antes eu tenha trabalhado muito tempo como atriz, trabalhando em outro universo completamente diferente desse do jornalismo, todo o antes me preparou para agora. É como se tudo que aconteceu antes tivesse acontecido exatamente como tivesse que acontecer, com experiência em novela, fiz teatro, publicidade, coisa pequena, mas fiz em cinema. Então, teatro na rua. Eu vivi tantas coisas antes que me fizeram olhar a vida de uma maneira diferente. Então, quando eu cheguei no jornalismo, com 24, 25 anos, eu cheguei com outro pensamento e muito apaixonada pela profissão que eu tinha escolhido, que eu vivi essa mudança de começar a apresentar um programa de esportes, era para o canal Band Esportes, quando eu tinha 23, 24 anos. Me apaixonei completamente e pensei, puxa vida, peraí, há 12, 13 anos eu faço uma coisa da minha vida, que é trabalhar como atriz, ou tentar viver disso, e de repente eu me apaixonei por outra coisa, o que está acontecendo aqui? E eu entendi que aquela paixão era algo muito mais forte, muito mais sólido do que eu pensava. Aí eu entendi que era hora de me despedir de algo e começar a seguir em frente com um novo caminho. Mas claro que isso dá frio na barriga, dá insegurança. Você pensa, será que vai dar certo? Será que eu estou certa? Mas eu foquei e fui Agora, atrás. Elisa, então a gente pode dizer que mais ou menos do seu tempo aí de estrada, dentro da comunicação e da televisão, Aham. você tem metade da carreira no entretenimento e Isso, essa outra isso, metade isso. construída dentro do jornalismo, que é uma É, coisa nítida, que é um divisor de águas que a gente sim, tem, apesar de hoje em dia as coisas serem um pouco mais fluidas, né? Mas é um divisor de águas. é, Durante a construção, principalmente dessa parte do entretenimento, que faz tanto os olhos das pessoas brilhar, e junto sim, com isso, você imagina, eu fico pensando aqui, né? Uma garota de 10 anos que tem aí a puberdade vindo, a constituição, a formação do próprio caráter, da personalidade e assim sucessivamente, junto com uma exposição maciça. Não é verdade? Que assim, você é exato, reconhecida. exato, Qualquer sim, coisa que você faz é diferente de uma isso. adolescente E você só normal quer ser fazer. uma criança, você só quer ser um adolescente, mas na verdade você é um adolescente que trabalha na televisão. Então, Então, como é que funcionou esse processo? pois é, mentalmente é muito impactante, porque qual que é a maturidade que uma criança de 10 anos tem? Tem a maturidade de uma criança. Mas eu tinha 10 anos, fui morar na Argentina, fui fazer uma novela no SBT, disputei essa vaga com 1.200 crianças, isso foi uma coisa assim maluca, e acabei sendo selecionada, isso lá no Rio Grande do Sul, que eu sou gaúcha. Agora, você lembra do dia que chegou ali para você a notificação? Não sei se O foi um quê? telegrama. Com certeza, uma ligação. Naquela época eu tinha fax, mas não foi pelo fax, uma ligação. A moça me ligando dizendo: Elisa, os seus pais estão em casa? E minha mãe trabalhando, meus pais trabalhando. E eu falei: não, não estão, mas o que foi, tia? Aquela coisa de criança. Ah, eu preciso dizer para você que você vai ter que se despedir de toda a sua família, de todos os seus amigos da escola, porque você vai ter de morar longe. E a boa notícia é que você foi selecionada para fazer a novela. Fernando. Foi uma loucura, porque eu vindo de uma família que não tinha experiência com televisão, não tinha vivência com nada disso. De repente eu estava fazendo novela, indo para outro país morar, com qual maturidade? Eu só fui. Então eu vivi uma experiência impressionante, mas eu era uma criança de 10 anos, tendo de fazer show, foto para CD, foto para revista, figurinha de chiclete, gravar durante todo o dia, ir para a escola de manhã, uma criança com compromisso, enquadrada nos compromissos, mas um compromisso que me dava amor, que me dava felicidade. E aí hoje eu vejo o valor também de, aos 33 anos, ter começado a viver a experiência de câmera, luz, microfone,
figurino, postura, tudo, já quando criança. Então, eu pude crescer com a televisão. Mentalmente, eu consegui me construir mentalmente, fazer uma construção mental para ser uma adulta que lida assim, sem tanto deslumbre, será que pode? Com naturalidade com esse ambiente. Eu acho que a palavra é essa. Mas então, assim, mas houve um momento, na verdade, de tudo ser muito maravilhoso. E um Sim, pouquinho de confusão entre o que claro, você sim. é e o que você Sim. representa para as outras pessoas. Sim, teve uma fase, Fernando, eu tinha 17 anos, eu estava morando no Rio Grande do Sul, longe desse grande centro televisivo. E eu queria sair de casa, eu queria viver minha vida, eu queria ser independente, vir para São Paulo, vir embora, para poder fazer televisão, para poder viver disso. E minha família dizendo, não, isso é uma loucura, mas é por uma história imensa, que não tem nem condição de eu contar aqui, eu consegui vir para São Paulo. Só que eu era uma jovem, com sonhos, sem tantos medos, e isso é bom, porque aí você vai, né? Quando você não tem medo, você vai ficando velho, você vai ficando medroso. Então a gente tem de aproveitar essas doses de coragem que a gente tem. E aí eu consegui sair de casa. Só que eu comecei aos 17 anos a morar longe da família, a saber o que é saudade, a saber o que é ser dona da minha própria vida. E aí a psicanálise foi a responsável por dar um jeito nisso tudo, que também é muito importante. Agora, só para situar a gente, então com 10 anos você começa a carreira na televisão e você vai para a Argentina. Vou para a Você Argentina. fica lá quantos anos? 3 anos. Quer dizer, você volta com Vivendo- 13, você ficou 13, 14, 15, 16, 17, pega as 5 malinhas anos, e vem para São Paulo. mais ou menos tentando viver assim como uma adolescente normal, na função escola e família, mas sempre ainda fazendo teatro, fazendo algumas coisas com televisão, mas nunca do jeito como eu queria. Eu queria morar sozinha e voltar para São Paulo. Agora, E aí nessa eu vim. fase jovem, assim, né, como é que eram os relacionamentos interpessoais? Eu digo assim, os namoradinhos, a questão de você ter um trunfo a mais, entre aspas, que seria a fama, a projeção. É, Como é que era isso? quando você é uma criança e já acaba a viver a viver essa fama, você não sabe quem é seu amigo e quem não é. Então você entra na escola, você não sabe com quem você vai contar, com quem não vai. Porque a princípio todo mundo abre as portas para você, é isso? É, porque todo mundo é legal. Você não sabe se a pessoa é fã ou se na verdade ela é amiga, porque era uma novela infantil que na época era um estouro entre as crianças. Então, tudo isso mexia muito com a gente. Na escola, eu lembro, Fernando, quando a gente voltou da Argentina para o Brasil, eu e meu irmão, que também fez a novela, isso é um outro papo, o Jander Vec, a gente acabou fazendo junto. A gente passou 2 ou 3 meses passando o intervalo do recreio dentro da sala da diretora, porque a gente não conseguia ir para o recreio, não Mas tinha por quê? condição. Muita Porque as gente, crianças assédio? ficavam em cima, porque elas queriam tirar foto, elas queriam conversar. E a diretora falou assim: não, é uma confusão que não tem fim. Põe essas 2 crianças aqui para dentro da secretaria. Então a gente ficava lá, meia hora sentado, assim, meio que sem ninguém, e voltava para a escola. E tinha de entrar 10 minutos depois ou sair 10 minutos antes, porque era uma bagunça, porque as outras crianças queriam conversar, queriam. E a gente não dava muita bola para isso, porque para a gente aquilo era normal. Como a gente era uma criança fazendo televisão, você não olha com deslumbre, você olha com naturalidade. Aquela é a sua vida. Mas a gente tinha que saber lidar com isso também, com essa coisa de fama, de ir nos lugares e quererem tirar foto e tal. E muitas vezes a gente só queria ser uma criança, brincar, correr, fazer bagunça, mas tinha que se comportar. Quer dizer, não dava muito certo, né? É, mais ou menos. Aí quando chega depois desse momento em que você vem para São Paulo, é que você começa a ter contato com a psicanálise. E eu Sim. particularmente tenho interesse de perguntar isso, Sim. porque isso envolve neurociência, isso Sim. envolve mudança ou ajuste de comportamento, isso envolve neuroplasticidade. Então quem diz que uma pessoa não pode mudar é mentira. E principalmente Não, quem muito. diz que a pessoa não pode expandir a consciência também não sabe do que está falando. Não sabe. Primeiro pela questão do preconceito que se tem com a psicanálise, que é uma grande de uma bobeira, né? De falar assim, eu faço terapia, eu faço sessão de psicanálise. Ah, juro, o que você tem? Qual que é essa doença, sua doença? Não, eu estou viva, eu só quero me conhecer. É autoconhecimento. Eu tenho o desejo de ser melhor. Eu não preciso estar doente para querer ser melhor. É que nem quando a gente começa a cuidar mais da alimentação, da rotina, fazer esporte. Às vezes é porque apareceu uma doença, tem uma necessidade. Não precisa aparecer. Você pode querer o autoconhecimento, você pode querer ser melhor e se libertar de umas amarras. Porque você imagina, eu tinha 17 anos e vim morar sozinha, hoje já tem uns 15 anos isso, para mais. Morando sozinha, longe da família, correndo atrás sempre do meu desejo, do meu sonho de trabalhar, de ser independente. É uma pressão que você carrega, né? Quando você se sente triste, você tem alguns amigos, mas você não tem a sua família. Mesmo que eu fosse de vez em quando visitá-los, eu queria poder ser forte e poder continuar ali no meu caminho, mesmo estando distante. Quando eu conheci a psicanálise, por indicação de uma amiga, amém, porque isso foi incrível para mim, a minha terapeuta ela começou a tratar tantas questões que eu só fui me libertando disso. Então, para hoje, aos 33, ser uma mulher que de repente lida com naturalidade na TV, que se dedica a apresentar um jornal de uma maneira que seja natural, para falar mais a língua das pessoas, você tem que ir se libertando
de crenças, de coisas que te amarram. E na psicanálise você bate de frente com as verdades, você ouve perguntas que você não quer responder, mas aí vai tanto, você vai calejando tanto, você vai sovando tanto a massa do pão, que chega uma hora que é um processo natural e que você vai aprendendo a ser de repente mais feliz, mais seguro. Não que eu não tenha coisas ainda a serem resolvidas, né? Pois é, isso que eu ia Mas te falar, né? Quem trabalha com psicanálise muitas vezes diz que é uma terapia para uma vida inteira, né? Porque é um processo, né? Nós estamos creio constantemente que em sim. construção, ou a gente pode se, desde que você tenha essa vontade, sempre está Sim, melhorando, né? Nunca existe sim. um estado perfeito, tanto O é que a ser gente melhor. nasce, né? E a vida ela tem oportunidades que a gente pode desenvolver isso. E a gente não nasce com uma listinha de afazeres. Olha, para você ser um ser humano legal, você tem de fazer isso, isso e aquilo. Você é criado pelos seus pais que viveram outra experiência. Você se envolve em. Você é estimulado também por outras pessoas, amigos, parentes. E todos os seres humanos são diferentes. E como ser o que você gosta, como ser feliz, vivendo na diversidade normal. Como acreditar no seu sonho? Você, por exemplo, quando você era criança, você queria ser? Olha, no comecinho mesmo, assim, por volta de uns 6 anos, porque eu sou um pouquinho precoce, sabe? Então, eu disse, Mas eu, você já gostava de cérebros desde cara, criança, eu gostava, Fernando? mas eu queria ser engenheiro agrônomo. Mas rapidinho eu mudei para medicina. Agora, a mudança real do andar, porque assim, quando eu fiz a faculdade de medicina, eu gosto de operar, eu gosto de trabalhar com as mãos. Eu queria ser cirurgião cardíaco. Quando eu cheguei no 6º ano da faculdade de medicina, e eu tive contato com um trabalho que se faz de uma forma voluntária, quer dizer, só a faculdade não bastava. Então o Aham. camarada tinha que achar sarna para se coçar. Então eu fazia parte da Liga de Você Transplante sempre foi Cardíaco. inquieto, é isso, estou entendendo. Inquieto, inquieto, sempre inquieto. Aí eu me envolvi com o pessoal da Liga de Transplante Cardíaco. O que fazia nessa liga? A gente acompanhava o trabalho do transplante de órgãos. Então eu queria ver um coração sendo implantado. Aham. Só que antes disso, e eu não me atentei a isso quando me envolvi na Liga de Transplante Cardíaco, existia o processo da captação de órgãos. Sim, Então você participava, junto com os outros médicos habilitados, a retirada dos órgãos. Lógico, tudo eticamente correto, tudo sim. perfeito. Mas eu comecei a me perguntar, peraí, mas de quem que a gente está tirando esse coração? Esse jovem que morreu porque teve um acidente de motocicleta e teve um trauma de crânio, ou então uma pessoa que teve um AVC fulminante que Aham. pegou o cérebro inteiro, por que o coração dele ainda está batendo, o corpo está funcionando, mas a mente não está lá e a consciência já se foi? Aí eu falei, não, peraí, o coração é interessante, mas do andar de cima, a caixa preta, onde mora tudo, né, e a nossa experiência acaba sendo essa durante a nossa vida, é ali que eu quero me aprofundar. Aí a neurociência, o entendimento do comportamento, do funcionamento dos neurônios e tudo mais, abriu na minha vida. Eu falei, putz, é por aqui que eu vou. Mas você conhecia algum neurocirurgião? Alguém dessa Não, o área? máximo que eu conhecia era aquele cara que fazia o filme A Insustentável Leveza do Ser, mais nada do que isso. Só ele que te impulsionou. Ou seja, você meio que começou do zero ali dentro da sua vida, do seu mundo, a investir numa carreira que não tinha um exemplo perto. Exato, eu não tinha um exemplo. Eu vi ali o professor Zerbini, responsável pela fundação do Instituto do Coração, o professor Adib Jatene, que foi diretor da faculdade enquanto eu estudava, depois ministro da Saúde. Eu vi aqueles caras fazendo cirurgia cardíaca, achava incrível. Mas neurocirurgião não tinha nenhum. O que realmente me seduziu era que durante as madrugadas eu via o trabalho dos médicos residentes de neurocirurgia que trabalhavam sem parar, num ritmo frenético, sempre focados. E eu falava, puta, o que esses caras fazem de tão espetacular? Por que eles estão tão preocupados andando com chapas de tomografia daqui para lá e de repente entram para fazer cirurgias e pacientes saem vivos ou então, infelizmente, acabam tendo sequelas e tudo? Aham. E aí eu acabei seguindo esse caminho da curiosidade. Mas você. Esqueci que não sou eu que estou entrevistando. Mas acaba sendo um bate-papo, Não né? sou eu que estou entrevistando, mas É. você lembra a primeira vez que você de fato abriu, assim, visualizou um cérebro sendo você o responsável por aquela operação? Sim, mas o que acontece, Elisa, é que no processo de formação de um médico residente até você chegar no neurocirurgião, tudo é muito lento e progressivo. Porque assim, quando a gente fala de aprender alguma coisa, ensinar alguma coisa, a gente tem dois caminhos, né? Um caminho de ensinar teoria, então você pode ter pessoas que entendam muito bem da teoria, Sim. das doenças neurológicas, do método diagnóstico, de como realizar, por exemplo, um procedimento. E tem uma outra parte que se relaciona com o que a gente chama de memória de procedimento. A gente tem falado algumas vezes isso na CNN, né? Bastante, O hábito de você colocar máscara, tal, né? Ou então aprender a dançar, aprender a surfar, aprender a Aham. escalar e coisas assim. Aprender a operar é uma outra história. Você pode ser um excelente cirurgião, um ótimo técnico e saber muito pouco de teoria, ou ao contrário. Aham. Então, lenta e progressivamente, você é introduzido ao mundo cirúrgico. Então, você primeiro participa assistindo cirurgias. Aí depois você começa a ter funções mais simples.
ajudar a posicionar um paciente, Que já abrir tem o uma couro cabeludo responsabilidade tremenda, maior. mas mais Aí chega uma simples hora que você tem que comparado fazer a uma trepanação, abrir, fazer um orifício no crânio, até que chega um momento que você sabe fazer uma craniotomia. Até que chega uma Senhor. hora que você tem acesso ao microscópio, sempre sob supervisão. Então é muito lento e progressivo. Se você falar para mim, quando foi a primeira vez que você abriu um crânio e tudo, eu vou ter dificuldade para precisar exatamente quando. Mas eu digo Sim. ali, ó, mais ou menos em meados de 1999, 2000, alguma coisa Uns assim. 20 anos Então, há atrás. uns 20 anos atrás. É. Agora, um outro assunto interessante, aí eu jogo a pergunta para você que Ah, gosta de diga. comportamento humano e que indiretamente a gente está falando aqui de neurociência aplicada. Sim. Quando a gente junta esse tema com comunicação, eu queria saber por que você se interessou tanto pelo comportamento humano? Porque podia ser qualquer coisa, né? Você Sim, tinha aí o qualquer outra entretenimento área. e depois É. jornalismo, principalmente no que se concerne ao esporte. Eu trabalhei muito tempo com esporte de aventura, então eu sempre tive esse prazer grande, mas um dia virou a chavinha na minha cabeça e eu percebi que como cidadã eu poderia ser mais assim, efetiva. Eu poderia fazer alguma diferença maior do que simplesmente apresentando o programa de esporte ou fazendo reportagem. Não que não tenha a sua importância, mas dentro de mim eu senti que como cidadã eu precisava ser mais ativa. E eu comecei a querer aprender mais sobre política, sobre as intervenções na sociedade, como que as pessoas se comportam, e isso tudo atrelado à minha rotina, sendo uma paciente da minha psicanalista, eu fui sempre juntando isso, tentando compreender melhor o ser humano, como que o ser humano se comporta. E quando eu coloquei esse meu interesse pelo comportamento, junto com o interesse em ser uma cidadã que estivesse mais envolvida com a sociedade, né, compreendendo melhor as estruturas do poder e coisa e tal, e trazendo isso para a comunicação do jornalismo, eu pensei, pronto, sempre quando eu for entrevistar alguém, eu não quero ver só o que essa pessoa faz, qual é o título. Eu estou entrevistando um ser humano. E o que é que eu posso perguntar para ele que vai tocar melhor os outros seres humanos que estão nos assistindo? Então eu acabei juntando tudo isso para conseguir lidar melhor no meu próprio trabalho, porque a gente vive também um desafio. Eu passo 5 horas no ar todos os dias com o Novo Dia, que tem o correspondente médico, que é o quadro que o doutor participa todo dia. 5 horas no ar conversando ao vivo. Se a pessoa não gostar de assistir, ela não vai ficar com a gente. E eu penso, o que é que eu gostaria de assistir? Eu gostaria de ver uma pessoa natural, conversando, que de repente tivesse um pouquinho mais de intimidade com quem está assistindo. Então eu passei a me comportar com mais naturalidade, compreendendo que dessa maneira eu conseguiria chegar melhor até as pessoas. Então, na verdade, Fernando, foi uma soma de coisas que eu fui trazendo para mim. E por fazer psicanálise, eu fui cada vez mais me interessando Quer pelo dizer, na verdade, a comportamento. própria vida pessoal e a sua demanda de buscar o autoconhecimento Isso. acabou impactando a forma É, que você é. transita e acaba comunicando. Agora, O Elisa, repertório. assim, você tem uma rede social bastante ativa, né? Então, você, Tenho, é. além de conversar pela televisão, e a gente acaba sabendo que, assim, a televisão funciona assim, né? A gente fala e quem está do outro lado escuta. Aham. Né? E muitas vezes não tem muito como dar uma devolutiva para a gente, não em tempo real. A rede Sim. social, O ela já dá uma quê? possibilidade de uma conversa Com uma diferente. sinceridade que é uma loucura. Por outro lado, você não tem o papel do editor, né? Então, assim, qualquer pessoa pode escrever cobras e lagartos, Sim. que pode ter embasamento ou não tem a chancela ou crivo de inúmeras pessoas. Então, enfim, somos livres, mas isso pode, enfim, arremeter a gente para lugares ou discussões que muitas vezes não têm fundamento. Como É. você faz para lidar com isso? Com muito cuidado. Eu acabo sendo muito ativa na rede social, mas sempre dosando ali a exposição e usando a rede social como uma ferramenta. Então, volta e meia, eu repasso alguma mensagem importante do jornal, seja com cuidado de saúde, ou seja a gente como cidadão no trânsito, por exemplo. Eu gosto de compartilhar mensagens que eu sei que podem fazer a diferença para as pessoas. Não que eu vá mudar a vida de alguém, não é isso não, mas eu sou uma sementinha que pode usar a rede social para entreter e ao mesmo tempo informar. Só que tem de ter uma cautela, um cuidado. Quando a gente trabalha com comunicação, a gente se expõe, mas com um certo limite. Então, ali é a Elisa de verdade, não tem mentirinha. Assim como no jornal também não tem, mas existe uma diferença ali entre a pessoa jurídica e a pessoa física. A pessoa física precisa tomar um cuidado, porque a gente se expõe muito na rede social, e a rede social tem amores e tem dores, né? As pessoas falam tudo o que querem, mas aí a gente aprende a não ler tudo e está tudo bem. Quer dizer, acaba entregando um pouco, recebendo um pouco e É. entendendo que Eu gosto de é assim que compartilhar muito, funciona. Fernando, o bastidor do que a gente trabalha, porque existe todo um mistério envolvendo a televisão, como se a pessoa que fizesse televisão fosse um ser humano de outro mundo. Não, não tem nada de outro mundo, não. A gente é de verdade, a gente é normal. Então, pela rede social, é uma maneira de expor a nossa rotina, seja tomando um cafezinho,
seja comendo algo, seja dando uma risada e mostrando que nós somos apenas um fio condutor de uma informação. E mais, reforçando e mostrando que internet é muito legal, internet diverte, internet informa, mas nem tudo que é colocado na internet é real e é checado. Então eu sou aquela pessoa que acaba circulando entre televisão e rede social, mas sempre reforçando que a gente faz parte de uma equipe que noticia, que tem fatos checados, informações checadas, que a gente nunca compartilha algo que não for verdade, e eu procuro levar essa mesma seriedade da TV também para a rede social. Porque as pessoas fazem perguntas lá, elas começam a achar que você é especialista de vários assuntos. Eu falo assim, olha, eu não sou especialista disso, pergunta para o doutor Fernando Gomes, mas ele disse que tal coisa, tal coisa. Então a gente acaba agindo com uma seriedade muito grande na rede social, principalmente por ser jornalista. Agora, Elisa, antes da gente encerrar nosso bate-papo, Mas eu te já, não estou acreditando. Pois é. Muito te rápido. agradecer grandemente aí por ter disponibilizado o seu tempo, a sua agenda é super corrida. 5 horas. 5 horas, ao todo vivo, dia. todo dia, tem que estar plugada aqui, com função executiva do cérebro funcionando Sim. a todo vapor. Não. Sem sombra de E dúvida. você que faz televisão, faz cirurgia, faz esporte, ainda tem um canal no YouTube? Que energia é essa, Fernando? Infinita essa energia, é isso? Ô, Elisa, olha só, diversas mulheres no Brasil acabam vendo você como modelo. E Sim. principalmente as jovens que olham para você e falam, puxa vida, ela já trabalhou no entretenimento, ela agora está fazendo jornalismo. Porque assim, uma coisa é você fazer cinema, por exemplo, como você disse, que obviamente tem seu mérito e tudo Claro, mais. Outra claro. coisa é você estar dando a cara a tapa todo dia olhando Sim, para a câmera. ao vivo. E tendo que, na verdade, se inventar, reinventar, saber extrair leite de pedra, porque muitas vezes você tem que trazer a informação para entregar, senão não justifica você estar ali comunicando. Então, como funciona isso? Qual que é a dica que você daria para uma jovem ou para um jovem que decide aí seguir a carreira do jornalismo, da comunicação, nesse mundo que a gente está vendo? E olha só, CNN começou agora eu estou falando 2020, Sim. junto com isso veio essa pandemia que Uma revolucionou diversidade. tudo, até quem tinha o que ensinar em termos de jornalismo de comunicação. Teve na que verdade, aprender. teve que aprender de novo. Todo mundo virou aluno, né? A gente vive numa condição em que todo mundo virou aluno. E eu adoro estar nessa condição de aluno, de aprender. Então, eu deixaria assim um primeiro recado de que quando você é um jornalista, você é responsável por compartilhar informação para as pessoas, mas antes de compartilhar, você é um aluno, você é um ouvinte. E a gente está sempre aprendendo todo dia. Se a pessoa não for movida por esse desejo de querer saber mais, de dizer, não sei, me ensina, não sei, você pode me ajudar? Se ela não for movida por esse sentimento, é um pouquinho difícil ela conseguir se desenvolver na carreira, porque a gente está aqui para aprender, a gente só compartilha aquilo que a gente aprende, né? E o fato, Fernando, de eu trabalhar com televisão, para algumas pessoas, pode deixar uma mensagem de que televisão é só imagem. A imagem é a consequência de um processo que começa com a notícia. Então, a gente só fala com assertividade quando a gente tem certeza do que está falando. A televisão é composta por imagem, que é uma mensagem extraordinária, que eu também adoro analisar, que aí entra em outros setores aqui da nossa cabeça. Até né? da neurociência do comportamento. Né? Que é maravilhoso, que é a mensagem não dita. Né? Quando, na televisão, a palavra não é a primeira mensagem, é a imagem, é o que a pessoa sente ao te ver. Mas isso é um outro papo que a gente guarda mais à frente. Mas essa importância de você trabalhar com a imagem, você tem de ter uma seriedade muito grande, uma responsabilidade muito grande. Mas, em resumo, se você ama o que você faz e você vai à luta para fazer o que você faz e tem seriedade, a chance de dar certo é muito grande. E dedicação, né? E dizer, não sei, me ensina, sempre quando você sentir dúvida. Isso é o que me move, pelo menos, e que eu acho que poderia ser uma dica interessante para quem assiste. Elisa, vai ficar aqui os seus endereços das redes sociais. Você tem um Instagram bem ativo, tem Instagram, o Twitter, que eu uso menos, mas uso de vez em quando. O Instagram, estou sempre lá colocando umas mensagens, @ElisaVec. E adorei ter vindo conversar com você, a gente inverter essa posição. Eu também queria fazer 1 milhão de perguntas aqui, mas eu me contive e me mantive aqui na posição de entrevistada, não de entrevistadora. Bom, você quer ver ela perguntando, é só ligar a televisão, de Todos segunda a os dias. sexta, né, no Novo Dia, 7h30 da manhã ou 10h30 da manhã. Ou E 10h30. eu estou lá na sabatina, ela pergunta e eu respondo. E sempre com a participação de quem nos assiste pela rede social, que é muito gostoso. Estamos todos os dias aprendendo. Isso é o que me move, aprender sempre. Elisa, muito obrigado. Prazer enorme. Obrigada, obrigada. Corra atrás daquilo que você quer e sem amarras, sem inseguranças, que assim a gente consegue ser mais feliz. É isso aí. Vamos em frente. Até a próxima.